76. Regressor Instruction. Capítulo 376. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. A prova certa é o fato mais claro. É compreensível que você queira destruir minha imagem, mas encontrou o oponente errado. Meu contratante, Jin King. Seu desejo se tornará realidade. Vamos, quebre este selo. Então você terá mais poder em suas mãos. Isso mesmo. Contratante Jin King. Você não quer ter poder? O poder de conseguir qualquer coisa. Se com toda certeza. Fufufufufu. Ah. Viva Belial. Caramba. Até mesmo Ankim e Leiji não tiveram escolha a não ser aplaudir Belial, que estava atuando magnificamente. Com isso, olhei para o céu, sentindo-me orgulhoso. A cena que apareceu na tela grande agora é do lixo invocador de demônios vendendo sua alma para o demônio. E de fato também o mostra tentando perseguir nosso lado, mas só foi um bônus. Talvez algumas pessoas do lado republicano não tenham visto essa cena ainda. A República e o Estado foram completamente afastados desde o início. Mesmo que haja uma troca, não há como aqueles sensíveis aos controles de informação nos permitirem circular tais vídeos ou rumores. Claro, algumas pessoas podem saber, mas eles devem estar vendo esse tipo de coisa pela primeira vez, esses desgraçados. Eles também provavelmente foram informados. Jin King da República é inocente e tudo foi incitado e falsificado pelo Estado. É algo que todos inventaram e manipularam. Vocês não devem acreditar ou ficar nervoso. Não podem se envolver nas táticas do Estado. Apóstrofo. Devem ter dito que o Estado se separou para começar uma guerra, e que era o Estado que está escondido atrás de Deus se comunicando com o demônio. Eles deviam estar fazendo barulho várias vezes ao dia e com isso jogando ingressos para a guerra. A maioria das tropas sabem disso. No entanto, há uma grande diferença entre ouvir essas palavras e ver as evidências pessoalmente. Porque os humanos são animais desconfiados. Funcionou muito bem. Claro, tenho quase certeza que os efeitos colaterais desse vídeo não terminarão. Naturalmente, não tenho escolha a não ser influenciar diretamente a mentalidade dos soldados republicanos. Dizer que eles não são sensíveis à magia negra como estavam os elfos. Qual é a diferença? Vocês estão sensíveis a esta situação agora. Isso tornará seus olhos insensíveis. Ah? É uma questão de estética. Ver Belial como um holograma mágico fez meu coração bater mais rápido. Belial é mais demoníaco do que a imagem de um demônio em geral. Seu rosto era como um raio e seus olhos eram como chamas queimando no abismo. Sua boca era como uma rachadura na rocha com enormes asas. Essa aparência por si só nos faz sentir estranhos e causa medo instintivamente. Não haveria nenhum louco no mundo que visse coisas assim e pensasse que estava do lado da justiça. Sim. A luz não será luz sem motivo, e as trevas não será trevas sem motivo. Humanos que não são influenciados por essa forma dicotômica de pensar, até onde eu sei. Que onde estava cercado por luz, e o inimigo estava tão sujo que até dava náusea. De que lado estava a justiça já foi decidido. Os espectadores que estão olhando para este mágico também sabem a resposta. Eu exagerei um pouco e comecei a colocar magia em meus olhos. Mesmo estando bem distante, a influência do meu atributo me permitiu ver vários rostos. Desgraçados. Vocês estão pálidos. Pálidos. Os estrangeiros pareciam pelo menos melhores vendo tudo. NT, posso estar errado, mas acho que estrangeiros é um termo para humanos que vieram da Terra. No entanto, os rostos daqueles que pareciam ser republicanos eram um espetáculo. Seus rostos olhavam fixamente para o holograma mágico, como se eles não pudessem acreditar. Alguns já mostravam ansiedade em seus rostos. Claro, isso não significa que os estrangeiros estavam diferentes. Alguns deles morderam os lábios com força e até suspiraram. Seu bastardo sujo. Este é o poder da magia do inferno. Contratante Jin King, o que você deseja se tornará realidade. Uau! Obrigado. Obrigado. Contratante. Bem a tempo, o vídeo estava chegando no clímax. Tinha muito poucas cenas adicionadas, todas elas são verdadeiramente o que aconteceu e são fatos. Não existia nada que pudesse distinguir manipulação neste continente, mas ninguém resistia ao sentimento que estavam sentindo. Agora eu acredito que o lado inimigo está em pânico.
Ver o comandante republicano correndo e tentando amenizar a situação foi o suficiente para me fazer rir. Todos eles gritaram alguma coisa. Claro, eu não consegui ouvir, mas já posso adivinhar sobre o que eles conversaram. Ele tentou ao máximo melhorar a mentalidade das pessoas, mas não era nada mais do que urinar nas calças para se aquecer no inverno. É melhor levantar dúvidas para quem tem dúvidas, fazer um alvoroço assim. É impossível conseguir o que quer. Não havia necessidade de explicar que a voz amplificada havia sido ouvida mais uma vez. Devo parar agora? Não. Não. Por que parar já? Mais uma vez. Certo. O mais importante na educação é bem claro. Repetição. É importante colocá-lo em suas cabeças até que seja o suficiente para memorizar. Por favor, pare de enviar conteúdo manipulado. Todos os vídeos que você envia são manipulados. Isso nada mais é do que um drama escrito por você mesmo. Caros companheiros, por favor, não se deixem enganar por isso e abram seus olhos para a verdade. Contratante. Você quer poder. A República nunca se comunicou com demônios, e em Jin King não havia sinal de magia negra. Ele é inocente. Vamos, quebre o selo. Jin King. Você é meu contratante. Eles estão perturbando o continente. O grupo perverso do Estado estão perturbando a ordem do continente. Vou te dar o poder de engolir o continente, Jin King. Uau! Parecia que o holograma de magia falando estava respondendo. Eles gritaram como se estivessem confusos, mas eu não conseguia ouvir muito bem. Os magos da República ficaram bastante envergonhados, gritando apresentando sedição e conteúdo falso. Não importa quantas vezes eles gritem que o que estávamos mostrando era falso, eles não poderiam despertar do fato se desenrolando na frente deles. Não se tratava de se preocupar com os elfos sendo enganados, mas com o estado mental de suas próprias tropas. Claro, não existe uma maneira específica de fazer isso. Vou dizer de novo. Pare de enviar conteúdo manipulado. Tudo isso é um drama escrito por ele mesmo, feita pelo cardeal honorário Lei Keelong. É apenas um truque sujo para afetar a República. Sim, desgraçado. Continue fazendo barulho assim. Yungnin. Yungnin. Ayan. Por favor, aguente. Só mais um pouco. Aguente só mais um pouco. Fiquem calmos. Tudo isso é manipulado. Não foi a República, mas o Estado que convocou o demônio. Essas pessoas nojentas. Droga. Droga. Yungnin. Se você aguentar um pouco mais, ajuda a virar. Aguente. Você sabe que não deveria morrer por exagero, certo? Não exagere. Eu te avisei antes. Eu não vou te perdoar. Eu não vou te perdoar. Não é apenas para os elfos, é também para eles próprios. Todos eles insistiam dizendo que era falso, mas a aparência desesperada de Park Deokegu aparecendo através do holograma mágico foi o suficiente para despertar emoções. O mesmo aconteceu com Ansora. Parecia que ela ia desmaiar a qualquer momento. Foi quando tive vontade de chorar de novo. Desnecessário dizer, as aparições da Jungaia e eu que já estávamos sendo limitados enquanto tingidos de luz. Cercado pela luz divina, o aparecimento dos destroços do invocador de demônios lutando contra o Belial convocado era como um herói mencionado em um conto de fadas. Por se tratar de uma situação real, acho o vídeo foi muito bem escolhido. Cercado por um grupo de malvados sujos, esta é a cena famosa em que salvamos o país neutro, Laios. Os elfos também estavam ficando solenes enquanto olhavam para nós no holograma mágico. Ayan, ative sua magia de amplificação de voz. Coloque meu rosto no holograma. Sim. Nesse ponto, é o momento certo para eu assumir. Limpando minha garganta, eu tentei o meu melhor para refinar minha voz. Não faço isso há muito tempo, então estou muito nervoso. Como esperado, minha boca não me decepcionou. Já decidi com qual frame escolher. O conflito político entre o Estado e a República estava fora de questão, por enquanto. É justo excluir completamente o Estado e a República disso. Não se trata de ser diferente. É sobre o certo e errado, bom senso e não senso comum. Interpretar esta guerra apenas como um conflito entre os dois países é uma tolice, de qualquer forma. Esta guerra não é uma luta entre a Aliança dos Três Reinos e a Aliança Anti-Estado. É uma luta entre o bem e o mal. É uma batalha entre fato, verdade e falsificação. É uma batalha entre a luz e a escuridão. Lentamente, minha voz começou a ser transmitida.
Enquanto eu falava baixinho, imediatamente ouvi minha voz com magia de amplificação de voz aplicada em alto volume. Estejam com a luz, todos. Fiquem com a luz, pessoal. Bom. Por favor, suba a bordo conosco do lado da luz. Por favor, segure nossa mão pelo continente. Não devemos apontar nossas espadas um para o outro. A qualidade do som também é boa. Estamos enfrentando um inimigo comum. A humanidade testemunhou um inimigo inimaginável juntos. O que vocês acabaram de ver são provas, fatos e o inimigo de todos nós. O fluxo não está ruim. A aliança dos três reinos não foi criada para perturbar o continente, destruir a ordem ou causar guerra. É o contrário. É para proteger todas as coisas vivas no continente, a humanidade, as raças heterogêneas, a terra dada pela Deus e todos os que nela vivem. Vocês acabaram de ver o holograma mágico. O que vocês viram por si mesmos não é falso ou manipulado. Realmente aconteceu. É um pesadelo que caiu sobre Laios meses atrás, e é uma provação que devemos superar juntos. Sim. Com certeza. Ainda existem forças demoníacas escondidas em todo o continente. Pessoas como Jin King, que causou a crise de Laios e conseguiu invocar o Lorde Demônio, e ainda estão procurando oportunidades em todos os lugares. Claro, nosso estado não é exceção. O estado lembra. Muitas coisas foram causadas pelo adorador de demônios Ito Solta. O estado ainda lembra. Mesmo agora, lembrar sobre o que aconteceu fez meu coração doer. Regressor Instruction capítulo 377 não é só no estado. Já existem lacaios demoníacos escondidos em todos os reinos ou continente. Com muito solta, o adorador de demônios do estado, e Jin King, o invocador de demônios da república, eles perturbaram a ordem do continente só por causa de seus próprios objetivos. Mesmo agora, o poder das trevas continua consumindo a luz e o continente. Esses demônios estão se movendo para conseguirem usar seu poder para alcançar o que desejam. Esta situação é a imagem que eles desejam. Todos, por favor, abram seus olhos. Não se deixe enganar pela voz do demônio e vejam o que realmente importa. Naturalmente, olhei para as muralhas da cidade com um olhar sério. Havia olhos que já estavam úmidos. Parecia bastante plausível, mesmo se eu pensasse a respeito. A luz envolvendo suavemente meu corpo acrescentou mais confiança ao que eu disse. Como esperado do que Yong da luz. Mesmo se eu pensar sobre isso novamente, gostaria de dizer que esta é uma verdadeira virada de jogo, agora que consegui a classe de alquimista da luz. Seria menos convincente se fosse escuridão me envolvendo enquanto falava sobre isso. O que eles querem é a destruição e queda do continente. Eles querem tirar sua família, o lugar onde você mora, tudo que você tem para proteger. Seu inimigo não é a humanidade, mas o demônio e seus seguidores que o colocaram na situação que está agora. O atual regime da República, cujas raízes foram apodrecidas pelo invocador de demônios Jin King, que é o alvo de sua espada. Ninguém discordaria que isso é um fato, não tinha um pingo de mentira. Por favor, larguem suas armas. Precisamos dar as mãos e enfrentar a ameaça maior. Precisamos erradicar os demônios, incluindo o invocador de demônios Jin King. Devemos proteger nossas casas e dar alguns passos em frente. Os conflitos entre os países e grupos étnicos devem ser abandonados e todos devem dar um passo à frente. É hora de tomar uma decisão em relação à luz. Por que você está parado aí? O que você está tentando proteger indo para o campo de batalha? Você está aí para proteger algo? É hora de todos os que vivem no continente sob o nome da luz se unir. Por favor, tome uma decisão. Faça isso ou não. Fiquem de pé. Não se deixe levar pela escuridão, mas sim embarquem com a luz. O continente podem se tornar um sob o nome de luz. Claro, eu pude ver os elfos olhando para mim. Eles parecem bastante impressionados. As reações é semelhante no lado inimigo também. O exército republicano, que estava inquieto desde o aparecimento do espelho da deusa, foi influenciados pela luz suave que eu emitia. O comandante tentou contrariar o máximo possível, mas todos estavam um passo atrás. Antes de entrar na guerra de palavras em grande escala, acho que posso dizer mais uma palavra. O poder das trevas é muito grande. O poder da aliança dos três reinos por si só não pode salvar este continente. A luz de uma pequena vela não pode iluminar a escuridão, mas posso perceber pela experiência da crise de Laios que um grupo de pessoas pode iluminar a escuridão. Você é uma vela que pode iluminar a escuridão.
É uma luz que pode iluminar a escuridão, sejam aqueles com fortes poderes ou aqueles que temem uma guerra repentina. Foi então que uma voz alta veio do outro lado. Esta é uma evidência falsa de que o Jin King é um invocador de demônios. O cardeal honorário Lei Leone, que brinca com o continente, se destaca como um fantoche do Estado, e a conquista do continente. O incidente de Laios também foi obra dele e o que ele propaga é através do espelho da deusa. O que você acredita é uma farsa. Clamar por justiça sem evidências sólidas é uma farsa. Acredite no que você vê com seus próprios olhos. Acredite no que você vê, não no que você ouve. Quem o demônio inimaginavelmente poderoso chama de seu contratante? Quem foi que trouxe grande desespero e grande perigo para Laios? Quem é aquele que se recusa a sair e recusa o julgamento imposto pela lei continental? Talvez você nem saiba que a Aliança dos Três Reinos foi oficialmente julgada. Pense bem. Senhoras e senhores, que estão prendendo a respiração no lugar mais seguro desde que causaram toda essa confusão. Eu estou aqui parado na sua frente. Ao contrário de Jin King, o invocador de demônios, estou aqui para falar com vocês. Não se engane. Nem tudo que é visto através do espelho da Deus é verdade. Olhe para você agora. Você pode dizer que isso também não é verdade? Dê um sinal para Jungayan, que imediatamente virou a câmera ao sinal que dei. O que o holograma mágico mostra agora é o porta-voz da República. Instantaneamente, um rosto chocado foi refletido em minha visão. Ela é russa. Não estava claro se ela é estrangeira ou russa, mas quando verifiquei com meu olho da mente, a informação necessária veio à tona, verificando a janela de status e níveis de talento da jogadora Yekarina. Nome: Yekarina. Idade: 34. Russa. Ela parecia ser do tipo não combatente. É difícil dizer que suas estatísticas também é magnífica. Não é tão ruim quanto Lei Ji, mas acho que ela provavelmente é uma maga capaz de amplificar a magia de amplificação de som, provavelmente do lado do Jin King. Seu rosto irritado até parecia um pouco fofo. É bem óbvio o que ela realmente está pensando. Até sei o que ela vai dizer. Algo como negar a moldura de luz e escuridão. Ou tentar mudar as coisas. Afinal, ela logo renasceria como uma oficial demoníaca. Traço. NT agora na visão Yekarina. Olhe para você agora. Você pode dizer que isso também não é verdade? Por que estou aqui? Ouvi dizer que a localização atual não foi confirmada, mas a decisão do comando de que seria na capital do estado ou em Lindell foi errado. Não. Mesmo assim, não faz diferença. Apóstrofo. Pelo contrário, e melhor. Todas as forças estão bloqueando Everia. Se a operação for concluída com sucesso após o início do cerco de Castle Rock, a situação geral da guerra se tornará mais favorável para a gente. Lindell, então a capital. Estamos prestes de vencer essa guerra. O problema é que muitas pessoas, inclusive eu, estão se sentindo pressionadas pela situação atual. Não tenho escolha a não ser negar. Não foi muito, mas é o suficiente para confundir os soldados. Os republicanos, em particular, estavam com muita incerteza. Alguns estrangeiros também. Claro, acho que é esperado. O vídeo anterior foi chocante. Bruxos geralmente acabam convocando demônios de nível baixo ou médio. Eu nunca tinha visto ou ouvido falar de um monstro transcendental odioso que tivesse medo de enfrentar. Mesmo que eu não tenha visto pessoalmente, meu corpo inteiro tremeu. Esse tipo de coisa existe no continente. Se a imagem do Lorde Demônio que estava sendo refletida no espelho da deusa fosse real, eu poderia entender a história ridícula do cardeal honorário Lei Leone. A história de que as trevas está visando o continente. No entanto, se eu tomar esse lugar como padrão, não é uma história vazia. Qualquer pessoa com título de aventureiro saberia o quão perigosas eram essas criaturas que estão por todo o continente. Claro, eu acredito em Jin King. Contudo, mesmo se o vídeo foi manipulado, isso não muda o fato de que pode causar danos. Depois de ouvir sobre a situação detalhada, não pude escapar das sementes crescentes da dúvida. E se Jin King realmente fosse um servo de um demônio? E se a maioria do povo da República realmente estiver sendo enganados por Jin King? E se esse cardeal honorário foi escolhido pela luz? Se o propósito dos comandantes forem inconsistentes com o da República? Adorador de demônios Ito Souta, invocador de demônios Jin King. Estou começando a duvidar um pouco mais.
Tenho que admitir que ele esteve muito envolvido. É mentira. Definitivamente é. Falso. Eu sei que nada de bom sairia desses pensamentos, mas pensamentos estranhos continuam surgindo. O que preciso fazer nesta situação, entretanto, não mudou. Os republicanos, inclusive eu, já haviam recuperado o fôlego e não havia como as pessoas comuns resistirem. Farei o que preciso fazer. Preciso acalmar os soldados e responder às palavras do cardeal honorário. Pensei muito sobre isso, mas tenho que agir rápido. Assim que exalei e abri minha boca, uma voz alta começou a ser ouvida. Meu reflexo no espelho da deusa parecia desconfortável, mesmo quando eu mesma a vi. No entanto, isso é melhor ainda. É propaganda e é uma tática. Tudo é propaganda e tática inimiga. Esta é uma tática enganosa para destruir a moral dos aliados. Oh, não foi Jin King quem convocou o demônio. O cardeal honorário do Estado foi quem causou a crise. É um roteiro elaborado criado para iniciar esta guerra e uma tática para tomar a república. Não devem ouvi-los. Eles são os verdadeiros demônios. Aqueles que enganam e perturbam o povo são demônios que não devem permanecer no continente. Devemos nos lembrar de quanto sangue foi derramado por causa dos tumultos em nome da sagrada democracia. Sim. Este é um drama escrito por você mesmo que usa a vida das pessoas de Laios como garantia para atrair o país neutro de Laios para seu lado. O invocador de demônios não é Jin King, mas o cardeal honorário do Estado e as pessoas que estavam com ele. Isso é verdade? Não seria bom dizer que aqueles que arriscaram suas vidas para proteger Laios foram realmente aqueles que invocaram o demônio? O grande guerreiro, Deokigu, lutou, derramando lágrimas, enquanto o cardeal honorário Lei Kiliong e a maga, Aya, estavam constantemente vomitando sangue e lutando contra o poder transcendente. Foi realmente uma atuação? Tudo. É uma farsa. Este é um drama feito por você mesmo que tenta obscurecer o julgamento. Imagine por que o Estado atraiu o país neutro, o Laios. Pense por que eles estavam tentando atrair raças diferentes. É essa guerra que eles almejam e desejam. É a aliança dos três reinos que negou a república com uma espada para tomar nossas posses e está perturbando a ordem. Todas essas situações são o que o invocador de demônios Lei Kiliong queria. Foi ele quem invocou o demônio. Jin King não faria isso. Foi quando um alto grito soou. Quantas mentiras você vai dizer? Sou um cardeal escolhido pela deusa Benignuri Elune, um mensageiro escolhido por Deus. Sou a serva do demônio imundo. Com isso, uma luz divina que eu nunca tinha visto antes surgiu, cegando-me com seu brilho incrível. Regressor Instruction capítulo 378, NT, capítulo Na visão e Karina, algum soldado inquieto. Não. Não, Karina Min. Que mentira. Que tal do outro lado? Verifique. Nenhum também. Claro, é difícil dizer que o clima está o mesmo de sempre, mas a propagação de boatos inúteis está sendo evitada ao máximo. Já que somos minuciosos não só na educação, mas também na velocidade de aceitação, nossa moral não será afetada. Impossível. Acho que isso deve ser mentira. O cardeal honorário gritou, enquanto era envolvido por uma luz brilhante. E só depois de testemunhar os acontecimentos em Laios. De jeito nenhum os soldados que não conseguiam se livrar do medo da guerra não ficariam ansiosos vendo isso. Não foi falsa. A grande luz que vi através do espelho da deusa, uma luz divina incomparável até mesmo naquele tempo. Posso não estar neste continente há muito tempo, mas primeira vez que vejo tal nível de poder divino. Achei que fosse um truque simples, mas... até pensei que ele realmente poderia ter sido escolhido por Deus. Nem preciso dizer que não consegui dormir bem depois de testemunhar aquela cena. Se Lei Kiliong ou alguém relacionado a ele realmente estiver envolvido na invocação do demônio, como a República estava dizendo, não importa o que eu pensasse sobre isso, eu não poderia compreender esse poder divino. Claro, nem todos os sacerdotes são bons. No entanto, a maioria deles haviam chegado a um estágio em que tinham uma forte fé. Eles servem a Deus, oram pelos necessitados e vivem apenas para Deus. O poder divino do cardeal honorário excede os religiosos de todas as denominações. Pode-se dizer equivale a um ser transcendental que deixou seu nome na história. Em outras palavras, se ele realmente tiver algo a ver com o demônio, é impossível obter o mesmo poder divino que vi. Isso é apenas uma crença. Não sei os detalhes exatos com que mecanismo o poder divino funciona,
Mas estou ciente de que invocadores de demônios ou aqueles envolvidos com magia negra não podem obter um poder divino desse nível. Você não deve confiar nele, Karina. Sim. As palavras do comandante Jin King de repente passaram pela minha cabeça. Contudo, se ele fosse honesto, se Jin King tivesse algum objetivo, eu suportaria e aceitaria. Eu acenaria com a cabeça se ele convocasse uma criatura aterrorizante pelo bem da República. O que posso fazer com essas perguntas? Ele não faria isso. Apóstrofo. A inquietação na sala de comando e controle causou ansiedade em todo o exército. Comecei a morder meu lábio ansiosamente. Foi então que ouvi uma voz vindo de fora. Karinamin. O bispo. Droga. Pensando bem, é um procedimento esperado. Diga a ele para entrar. Sim. Pouco depois de algum tempo, pude ver um velho de cabelos grisalhos. Ele pode parecer um velho cafona à primeira vista, mas ninguém pensaria na pessoa na minha frente como um velho que não tem nada a ver com esta guerra. Mesmo na República, existem entidades religiosas. Claro, não posso dizer que seja a base de um país como o Estado, mas sua posição nesta sociedade onde os sacerdotes são muito importantes, sua autoridade não é pequena. O mesmo vale para os sacerdotes que servem no exército. É por isso que não me sinto feliz nessa situação. Até já sei o que o velho dirá. O que é? Bispo sacerdote. É sobre o que aconteceu ontem, Karina. Já disse a nossa posição em relação ao que aconteceu ontem. Não há nada a dizer sobre isso. A posição republicana. Claro, mas há algo que não está certo sobre isso. Você poderia dispensar eles um pouco. Não há necessidade de fazer isso, bispo. É um pedido. Ponto. Ponto. É por isso que eu não queria vê-lo. Suspirei porque eu sei o significado dessas palavras. Por favor, voltem para cada local e verifiquem as unidades novamente. Certo. Ponto. Ponto. Então, posso ouvir o que você quer, bispo? Vou falar com ele. Desculpa. O que você está? Vou falar com o cardeal honorário do estado. Se você puder organizar os assentos separadamente. Isso é ridículo. Mesmo se for você, não posso deixar o que você acabou de dizer vazar. Para dizer que você o encontrará nesta situação. Estamos em guerra. Nosso trabalho é defender este lugar e não devemos pensar nada mais que isso. Meu trabalho é diminuir os reforços e suprimentos que serão enviados para Castle Rock. Não é meu trabalho fazer com que um sacerdote e ele se encontrem. Nosso trabalho não é vencer esta guerra, mas defender a República. Vencer esta guerra significa proteger a República, bispo. Você acha mesmo? Ponto. Você realmente não pensou em outra possibilidade depois de ver aquela cena? Seu poder divino não é uma mentira. Você realmente acha que ele convocou um demônio e incriminou Jin King? O invocador do demônio, ou se ele estiver envolvido, teria esse tipo de poder divino? A deusa Benignore riria. Deuses não estão envolvidos no mundo atual, mas também não estão apenas assistindo tudo. Aqueles com más personalidades não recebem tal poder divino. Ele é um santo, e ele é o escolhido pela luz. Santo celestial. Ele é uma fraude. Bispo. Se ele é o que você diz, como ele pode mostrar esse tipo de poder? O que testemunhamos ontem não foi o que vimos no espelho da deusa. Realmente aconteceu, e foi real. Já tivemos algumas conversas entre os sacerdotes. Para acalmá-los, você deve marcar um encontro com o cardeal honorário Lei Kilong. Mas, quanto tempo você está na República? Karina, eu cresci na República e ainda estou aqui para protegê-la. Não tenho intenção de fazer nada que prejudique a República. Eu só quero saber uma coisa. Se o que sabemos é a verdade. Sei que você é leal a Jin King. Não acho que ele seja esse tipo de pessoa. Mas quero verificar com meus próprios olhos, se ele realmente é aquele que foi escolhido por Deus. Jin King não é esse tipo de pessoa. Isso pode ser trabalho de terceiros. Jin King também disse que é possível que isso seja obra de terceiros. Mas no final, foi uma armadilha do cardeal honorário Lei Kilong. Apenas olhando em seus olhos posso dizer. Ele não faria isso. Ele é um humano escolhido pela luz. Dizer que ele convocou um demônio e incriminou Jin King. Prefiro acreditar que o demônio fez um trabalho voluntário. Ponto. Mais que isso, você acha que faz sentido que ele possa armar uma armadilha para Jin King,
que nunca viu o cardeal honorário Lei Keelong antes. O demônio e tudo que estava lá, a magia que invocou o demônio. Realmente. Você acha que foi tudo por causa de Jin King? Tática para pressionar a República. O cardeal honorário Lei Keelong nem sabia que Jin King estava em Laios. Como você pode confirmar isso, bispo? Você não olhou diretamente através do espelho da deusa. Todos do país neutro observavam o que acontecia naquela época em Laios. Se as palavras de Jin King forem verdadeiras, isso não significaria que o cardeal honorário Lei Keelong estava com o demônio como um servo. Você acha que um ser com tanto poder tem a ver com o cardeal honorário Lei Keelong? Isso faz sentido para você? Você acha que um demônio, que poderia ameaçar o continente, ouviria um homem, pregaria uma peça e incriminaria Jin King? Isso significa que ele planejou e executou tudo em um mês? Não seria fácil. Estou apenas falando dentro da linha do bom senso. E Karina? Se o cardeal Lei Keelong realmente quisesse perturbar o continente, ele teria convocado o demônio mais uma vez. Ele não teria feito toda essa situação. Ele não faria isso. Merda. Queria negar, mas é muito difícil negar nessa situação. Isso porque o bispo não disse nada de errado. A realidade do que aconteceu em Laios. Um demônio pregaria uma peça e incriminaria Jin King apenas por ouvir um humano comum. Nem mesmo uma criança acreditaria. É mais realista pensar que realmente foi feito por um terceiro e tentar acalmar as coisas entre Estado e a República. Eu sei que não posso fazer isso, mas minha expressão está ficando cada vez mais sombria. Assim que murmurei, ouvi uma resposta. Como? Você pode confirmar isso, bispo? É por isso que quero falar com ele. Ponto. É por isso que quero ter uma conversa. Para ver que tipo de pessoa ele é com meus próprios olhos. E se ele é realmente o escolhido por Deus. O que ele está pensando. É. Ponto. Se tem uma ameaça verdadeira para o continente. Ponto. Há muitas coisas que quero saber. Como ele disse, podemos estar pensando errado. Não temos que apontar nossas espadas um para o outro. A conversa. É um pedido. Não posso te dar essa permissão. E Karina. Quero dizer, oficialmente. Ah. Não posso lhe dar permissão oficialmente. Se descobrirem que o bispo se encontrou com o cardeal honorário Lei Keelong, isso teria um grande impacto na moral dos soldados. Não há garantia de que não será usado como uma tática de propaganda pelo inimigo. Mas vou tomar providências para que você possa vê-lo não oficialmente. Claro, isso exigir sua aprovação. Primeiro, vou transmitir nossas intenções. Assim que o mais rápido possível. Eu sei, bispo. Não sei se isso está certo ou não. Estou confusa, pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. No entanto, sei o motivo pela qual concordei com a proposta do bispo. Porque eu também quero saber a verdade. Pouco depois, cerca de uma hora após o envio da carta, uma carta idêntica chegou do reino de Everia. Não esperava muito da carta. No entanto, a carta do cardeal honorário Lei Keelong veio com algumas surpresas. Também quero resolver esse problema por meio de uma conversa. Saudamos a determinação bispo, que é amado pela luz e a concessão da bela e nobre Karina. Cardeal honorário Lei Keelong. Então, Karina vem junto. Não poderia acenar facilmente para essa pergunta. Regressor Instruction capítulo 379, NT, capa ainda na visão dela. Karina, vou ficar aqui e vigiar. Sério? Sim. Se você não voltar em 3 horas. Isso não vai acontecer. Não, se você não voltar em 3 horas, enviarei tropas imediatamente. É apenas por 3 horas, bispo. Apóstrofo. Tudo bem, em 3 horas já tô aqui. O objetivo é não usar esta reunião para propaganda. Você deve conversar com ele. E logo depois voltar. Karina, vou lhe contar sobre o que conversamos. Sim, então, por favor. Bispo. Não, sou grato. É um pedido irracional. Então, eu voltarei. Vou acompanhá-lo até a entrada. Não parava de pensar na conversa que tive exatamente há 2 horas e 22 minutos atrás. Naturalmente, o pensamento de se eu estava fazendo a coisa certa ou não passou pela minha cabeça. Bom, não é impossível comunicar-se entre exércitos inimigos durante a guerra, mas essa certamente foi uma exceção.
Eu nem mesmo pedi permissão à uma unidade sênior para a reunião do cardeal honorário Lei Kyong e do bispo República. Não consigo nem imaginá-los aceitando uma proposta deste lado tão facilmente. Eles não acham que é uma armadilha. Do ponto de vista do Estado, é compreensível pensar nisso como uma armadilha. A República continha principalmente propaganda de calúnia. O cardeal honorário Lei Kyong realmente apontava Jing Qing como o inimigo oficial do continente. No entanto, ele parecia muito calmo, esperando no local do encontro. Ele realmente não parecia achar que era uma armadilha. Falei com ele brevemente, mas seu sorriso calmo ainda está em minha mente. Ele acreditava que os republicanos não fariam nada sem noção. Não. Porque não fui com o bispo. Isso é apenas uma desculpa que disse a mim mesma para ficar aqui. Na verdade, a resposta é clara. Isso é porque não tenho coragem. Devo ter medo de que todas as minhas crenças sobre a República e sobre meus valores desmoronassem. Eu realmente quero saber a verdade. No entanto, não tenho confiança para enfrentar isso de frente. Embora contraditório, acho que não posso evitar, já que sou uma covarde. Esse também é alguém contra quem vou lutar. Olhando pela janela, pude ver a pequena tenda onde eles ainda estavam conversando. É natural imaginar que tipo de conversa eles estavam tendo. Foi quando uma voz veio do lado. Vai ficar tudo bem? E Karina? Oh, Joane. Ponto. Provavelmente vai ficar tudo bem. Eles não farão nada estúpido. Embora seja uma conversa não oficial, é uma conversa entre sacerdotes. O bispo também não faria uma coisa estúpida. Entendo. O bispo não precisa se preocupar. Ele é um pouco teimoso, mas é alguém de quem a República precisa muito. Ele nunca fará nada que prejudique seu país. Do ponto de vista dele, somos nós que não parecemos confiáveis, porque somos estrangeiros. Também acho. Sim. Mas Karina Min. Sim. Qual é o motivo? O que você quer dizer? Sim, eu honestamente não entendo muito bem. Claro, é por causa do bispo. Bom, também não tenho certeza. Ponto. Não duvido de Jin Qing. No entanto, essa guerra tem algumas coisas estranhas. Parece que está se movendo de acordo com o plano de alguém. Pode ser. Sim. Talvez a República tenha começado uma guerra. Não tenho certeza, mas as chances são altas. Isto é um pensamento pessoal. E esse é também um pensamento que estou tentando suprimir o máximo possível. Claro, mesmo se a República estiver errada, eu ainda estarei com a República e Jin Qing. Isso não mudará, Joane, mas... Continue. Eu quero saber a verdade. Não quero ser arrastada sem saber de nada. É por isso que concordei com a proposta do bispo. Preciso saber pelo que estou lutando. É isso que creio. Entendo. Joane nunca duvidou da República. Não é que eu não tenha, mas... Eu acho que nunca pensei tão profundamente quanto Karina Min. Claro, eu entendo Karina. Mas... Não é bom ir muito fundo nisso. Pensando bem, Jin Qing disse que é uma vantagem pensar assim, sobre você. Mesmo? Sim, ele disse que pensar profundamente é uma vantagem, mas se pensar demais é uma desvantagem. Além disso, por causa dessa personalidade, ele disse que não se adequa ao campo de batalha. Um sorriso amargo surgiu. Meu orgulho foi ferido, mas posso entender perfeitamente. Foi por isso que fui designada como guarda em vez de luta antes. É por isso que eu estou enfrentando Everia, não Castle Rock. Você sabe muito bem, Jin Qing. Mas é por isso que ele disse que você brilharia ainda mais em um lugar como este. Ponto. Ponto. Ah, bom saber. Ele realmente pensou em mim. Isso é uma boa notícia. Deve haver um motivo pela qual ele nos disse para não confiarmos no cardeal honorário Lei Keelong. Sim. Deve ter um motivo. Você disse que era para lutar. Agora há pouco. Sim. Isso mesmo, Joane. Não é razão suficiente para lutar por aqueles que atualmente acreditam em Karina? Ah. Neste ponto, agora parece que coisas complicadas estão sendo organizadas de uma vez. Claro, nada está devidamente organizado. Ainda assim, uma semente de dúvida cresceu em meu coração, e minha cabeça doía com muitos pensamentos. Eu sinto que sei o que tenho que fazer. Tenho que fazer o meu melhor no trabalho dado. Por enquanto é isso. Afinal, a batalha aconteceria aí, se eu cometesse um erro,
Muitos morrerão. É inegável que o exército republicano e o exército do Estado iam batalhar. Qual lado é aliado e qual lado é o inimigo já havia sido determinado. Entendo. Sim, entendo. Havia também um sorriso fraco e desconhecido em meus lábios. Surpreendentemente, eu havia esquecido uma coisa não tão simples. As táticas são, de fato, uma maneira eficiente de vencer. É uma maneira de vencer batalhas e, ao mesmo tempo, minimizar os danos aos aliados. O trabalho a ser feito já está definido. Vamos. Já passou as 3 horas. Sim. Karina Min. Depois de dar alguns passos, pude ver o bispo. O que foi um pouco surpreendente foi que o cardeal honorário Leigh Long estava com ele. Claro, as escoltas estavam juntas, mas a aparência muito relaxada parecia um pouco estranha. Havia olhos que pode ser um pouco grandes, um nariz pontudo e lábios estranhamente vermelhos. No geral, é difícil dizer que ele é bonito, mas seu rosto parecia sexy de alguma forma. No entanto, quando ele sorriu, um rosto extremamente bonito apareceu em meus olhos. Eu ouvi sobre você, e Karina Min. Obrigado por tomar essa decisão tão difícil. Não, cardeal honorário. Por favor, mantenha sua promessa. Esta conversa é. Claro, não vou usá-la para propaganda. Usar a forma como falamos sobre Deus é. Eu também não gosto. O que você acha? É um pouco decepcionante sair assim. Você poderia falar com a gente também. Não, já estou voltando. Obrigado por ser amigável, mas a partir de agora, somos inimigos. Depois, vou encontrá-lo quando tudo estiver acabado. Certo, a menos que um de nós não morra. Sim. Você decidiu assim. Ponto. Infelizmente. HMM. Não. HMM. Que tristeza. Eu também não quero lutar. Gostaria que você entendesse nossa situação atual. Karina Min. É claro que eu entendo. Seu lado. E o nosso também. Vejo você no campo de batalha. Sim, não sei se o ponto de encontro será o campo de batalha. De qualquer maneira, obrigado. Até logo. Não admira que eu possa vê-lo virando as costas lentamente. Até o som da conversa podia ser ouvido. Eu fui tão longe quanto Jung disse, mas espero que isso não aconteça da próxima vez. Meu coração está batendo forte, mas você está bem? Por que eu não estaria? Eu apenas confiei. Deokigu, neles e em você também. Certo, obrigado, mas é um pouco constrangedor. Melhor irmos mais rápido. Talvez a equipe de perseguição nos siga. Isso não vai acontecer. Você confia nas pessoas com muita facilidade. A pessoa com quem ele estava falando deve ser o guerreiro que vi no espelho da deusa. Achei que era um rosto familiar. Mesmo intrigada, fui forçada a virar a cabeça imediatamente. Isso aconteceu porque uma voz foi ouvida na frente. O que deveríamos fazer? Karina. Mesmo agora, os soldados. Não, não precisamos fazer isso. Ainda os veremos mais tarde. Certo. Mais importante, como foi a conversa, bispo? Ponto. Bispo. Ah, você falou comigo? Sim, como foi a conversa? Bom, ele parecia ser uma pessoa melhor do que eu pensava, então passei mais tempo conversando com ele. Sinto muito por isso. Não, tudo bem. HMM. Você ainda está pensando em lutar? Sim, não há nada que possa ser feito. Talvez o mesmo se possa dizer do cardeal honorário que a situação é irreversível. Esta é uma situação em que nenhum dos lados pode ceder. Isso é lamentável. Em vez disso, você encontrou respostas para suas perguntas, bispo. Não tenho certeza de dizer que isso está realmente resolvido, mas me sinto revigorado. Acho que sei mais ou menos o que ele está pensando. E acho que sei que tipo de pessoa ele é. Se os olhos desse velho estiverem certos, pode-se dizer que ele é o escolhido. Não, tenho certeza. Ele é escolhido da deusa Benignore. Isso é verdade? Sim. Então em Laios. Ele não faria isso. Ele não é assim. É um homem que não consegue mentir direito. Ele é uma pessoa que está preocupado com o derramamento de sangue de novo. Ele é alguém digno da expressão de um santo. Sim. Com certeza. Mesmo assim, nós vamos lutar. Entendo. Obrigado pela sua compreensão. Ponto. Ponto. O que é isso na sua mão? Oh, é vinho. O que?
Você já ouviu falar do vinho sagrado que só os sacerdotes do alto escalão do estado podem beber? Isso é o que sobrou depois de beber hoje. Ele disse para levar como um presente. Não é venenoso ou prejudicial, então não se preocupe. Quer entrar e tomar uma bebida? Não, eu não estou falando sobre ficar bêbados juntos. Karina, por favor, ouça o que tenho a dizer por um momento. Isso é algo muito importante. Regressor Instruction capítulo 380. Por algum motivo, tudo o que aconteceu deixou um gosto ruim na minha boca. No entanto, balancei a cabeça lentamente. Tenho que ir descobrir exatamente o que eles conversando lá dentro. A desvantagem do nosso lado atual é não saber ao certo as informações do inimigo e influência da árvore mundial do reino de Everia. Só recentemente soube que o cardeal honorário Lake Leon estava em Everia, então não há necessidade de outra expressão. É tolice pensar que esta era a única carta que tinham na manga. Pode ter alguma informação. Mesmo em conversas muito curtas, você pode fazer muitas suposições. Para terminar esta batalha com eficácia, devo primeiro saber o que o inimigo está pensando. Não se trata apenas de sobreviver. O problema é quanto tempo isso levaria. Em termos de tempo, havia uma grande probabilidade de que a guerra começasse amanhã cedinho. Devemos impedir que as tropas inimigas vão para Castle Rock, então temos que segurar eles por pelo menos 5 dias. Mesmo que o inimigo viesse, seria depois que Castle Rock fosse tomada. Estamos em vantagem nessa situação. As paredes são sólidas e tropas superiores. Eles estavam em uma posição de batalha de defesa do castelo, não de cerco. Se eu induzisse batalhas longas em torno da distribuição física dos magos e dos sacerdotes, eles não vão perder com tanta facilidade. Nunca que perderiam facilmente. Pouco depois, ouvi uma batida na porta. Quem era é óbvio. Vi o rosto do bispo, entrando na sala com uma expressão um pouco complicada. Dependendo do ângulo que olhasse, acho que posso saber mais ou menos o que ele está pensando. Ele não quer guerra. Talvez seja. Do ponto de vista de um sacerdote, não havia como evitar. Sobre o que você quer falar, bispo? Oh, nada de especial. Talvez haja mais coisas que você queira ouvir de mim. Você está certo, sacerdote. A falta de informações atualizadas é inegável. Quais cartas eles têm na manga? Além disso, você deve me dizer que tipo de conversa você teve lá dentro. Foi só uma simples conversa entre sacerdotes. Você provavelmente não conseguirá obter nada, mesmo se ouvir. O que falamos não foi sobre a guerra. Foi sobre paz e convivência e novos passos. Era sobre o que a deusa realmente queria e também sobre o caminho que nós, seus seguidores, devemos ir. Existe uma diferença entre os deuses, mas as raízes de todos são as mesmas. O cardeal honorário Lake Leon disse que era ateu até vir para cá. Consegue imaginar? Um ateu. Ser ateu neste continente. Na verdade, de onde viemos, muitas pessoas têm os mesmos pensamentos. Não existe poder divino. Ouvi dizer que havia guerras constantes na Terra, de onde vieram os estrangeiros. O interessante é que as guerras causadas pela religião também ocuparam um grande número delas. Claro, isso não significa que as guerras religiosas também não aconteceram aqui, mas é impossível compará-las com a Terra. Ouvi dizer que muitas pessoas estão lutando por suas crenças religiosas. Lutando por um Deus que pode ou não existir, um Deus que não se revela e não tem poder divino. Claro, aconteceu. Não, talvez até agora. Eles estão em guerra na Terra. Ele não entendeu, mas disse que agora entende. Claro, isso não significa que ele pode entender guerras. Ele disse que podia entender a fé de lutar por aquilo em que acredita. Acho que entendo porque a deusa Benignor e Elune o tornaram seu emissário. Cardeal honorário Lake Leone, sua fé é pura. O que? Ele é um verdadeiro sacerdote de pura fé. Ele sabe que o caminho que está tentando trilhar é perigoso, mas ele não tem medo. Ele não hesitou em lutar em nome da deusa. Ele até disse que estava estudando a doutrina de Varian. É hora de refletir sobre mim mais uma vez. Eu já lutei em nome de Deus? Estou qualificado para dizer que sou um bispo. Sobre o que fiz por você fez muitas coisas. E ainda fará muito no futuro. Não, tudo o que eu fiz foi nada. Eu não fiz nada para Deus. Não, sacerdote. Abra o caminho. HMM. Você tem que abrir o caminho. Eles têm motivos e nós não.
Você deve evitar lutar. Não há razão para o povo da República derramar sangue inútil. Tudo o que ele deseja é ser um em nome da luz. Tudo o que ele quer é pegar o invocador de demônios Jin King e acabar com o caos. Devemos abrir o caminho e seguir para Castle Rock juntos. O que? Eu disse que deveríamos ficar do lado deles. E Karina? Do que você está falando, bispo? Estamos em guerra agora. Abrir o caminho. Isso não faz sentido. E o bispo não sabe melhor do que ninguém que Jin King não é esse tipo de pessoa. Estou falando sobre possibilidades. Se ele realmente não é o invocador, por que não participou do julgamento? Porque ele não responde consistentemente às perguntas do Estado. Ele é o invocador de demônios. Eu vi claramente com esses dois olhos. Acho que você está bêbado. Falamos sobre isso amanhã. Por favor, volte agora. Não estou falando bobagem, e Karina. Eu vi claramente. Ele disse que recebeu uma revelação divina. Ele é o invocador de demônios. Ele tem que passar pelo julgamento da Inquisição de maneira adequada. Eu disse que acho que você está bêbado. Bispo. Jin King, ele não disse que era o invocador de demônios. E Karina. Se você falar mais sobre coisas inúteis, eu irei ordená-lo com a lei militar. Ponto. Ponto. Sinto muito. Parece que exaltei-me por um momento. Não. Eu entendo completamente. Você gostaria de uma bebida comigo? Estou bem, bispo. Minha cabeça está doendo, então volte. E o que aconteceu hoje será informado de qualquer maneira. Não, vou fingir que não ouvi nada. Por favor, pense novamente. Tudo bem, tudo bem. Não falo muito, mas tenho muito respeito por você, bispo. Quero que amanhã nos encontremos com um sorriso. Ponto. Enquanto eu observava o sacerdote sair, seus ombros caídos apareceram. Não consigo nem imaginar que conversa eles tiveram. Mordi meu lábio com força. Eu vi o vinho na mesa. Naturalmente, peguei sem perceber. Mas logo, eu não tive escolha a não ser jogar o copo no chão. Foi porque percebi que minha escolha foi um erro. Merda. É. Você deveria ter bebido aquela bebida, e Karina. Virei-me para onde a voz soou em um instante. O que vi nas fendas da escuridão foi o velho de cabelos grisalhos. Seus olhos estavam cheios de loucura e uma hostilidade desconhecida podia ser vista em seu rosto. Naturalmente, comecei a entoar um feitiço. No entanto, no momento em que vi a adaga na mão do velho, fui perfurada de repente. O medo e a confusão invadiram minha mente. Não que eu nunca tenha passado por uma situação como essa. No entanto, a aparência incomum do bispo tornava difícil pensar em outras coisas. Ah! Você deveria beber o vinho sagrado que te dei. Este velho louco. Eu sou louco. Você acha que sou louco? A louca aqui é você. Sua vadia, serva do demônio imundo. O que você disse? Você acha que não sei dos planos dos adoradores de demônios? Um plano para convocar o demônio mais uma vez em Castle Rock? Você acha que não sabemos que você está tentando invocar um demônio completo, mais uma vez, oferecendo sacrifícios a todos lá? Quando recebi a revelação de Varian, você pensou mesmo que eu seria enganado por meios tão óbvios? Isso é besteira. Eu vi. Eu vi o futuro e estou realmente experimentando. Também recebi uma revelação. A revelação de Varian viu a República se tornar um mar de fogo. O que vocês estão tentando fazer em Castle Rock? Eu sei de tudo, coisa estúpida. Eu percebi o porquê vocês desejavam começar esta guerra. Isso. Me solta. Você ousa tentar prejudicar o cardeal honorário Lei Kyong. Você está tentando machucá-lo, sabendo que ele foi escolhido por deuses. Ele é filho de Varian e o escolhido. Um mero servo de demônio como você não pode fazer nada com ele. Louco. Velho louco. Parecia que minha mente ficou em branco. Eu lutei, mas novamente, é difícil falar por causa da adaga na minha barriga. Eu também vou lutar. Para proteger o povo da República, lutarei para corresponder às expectativas de Varian, e estarei com o cardeal honorário Lei Kyong. Minha visão ficou embaçada. No entanto, não é surpreendente que eu ache que devo defender adequadamente meus pensamentos. Gaguejando, quando estendi meu braço, peguei algo de uma forma desconhecida. Eu então bati em sua cabeça com isso. Quando o bispo caiu no chão, consegui me libertar e eu ouvi ofegar. Não sabia o que tinha acontecido, mas o que sei é que o bispo não está normal. Olhando para a frente novamente,
Vi que sua cabeça machucada se recuperando rapidamente com o poder divino. Você finalmente revelou o seu verdadeiro lado. Sua serva do demônio. Não. Eu não sou. Vadia imunda. Eu não sou isso. Mais uma vez, golpeei o objeto em minha mão no bispo que estendeu sua adaga. Senti uma sensação de fraqueza por um instante, mas meu corpo, que já balançava de medo, agora estava fora de controle. Para sobreviver. Abandonei tudo para sobreviver. Eu não sou. Ah! Demônio. Ah! Ponto de exclamação. Ah! Eu só quero proteger. Ah! A República. Eu só quero proteger Genking. Sua serva do demônio. Apenas morra. Ponto. Morra. Seu traidor. Ponto. Ponto de exclamação. Algo pegajoso respingou em meu rosto. Quando inclinei meus braços sem força, o que estava em minha mão é uma estátua, cuja espada e escudo estavam manchados de sangue. O motivo é desconhecido. No entanto, olhando para a estátua de alguma forma, eu ri. Foi quando escutei um barulho alto. Ponto de exclamação. Antes mesmo de saber o que havia acontecido, pude ver os rostos dos soldados que vieram relatar ficando pálidos. Karina. Estão se amontoando nas paredes. O que? O que você fez? Ponto. O que é que você fez? Não havia como eu responder. Meu corpo inteiro estava perdendo as forças. Como esperado. Genking. Estava certo. Genking. Estava certo. Apóstrofo. Parecia que o que ouvi antes ecoou em minha cabeça. Você não deve confiar nele, Karina. Como esperado. Genking. Não estava errado. NT, para quem não lembra, foi esse vinho sagrado que Keong usou para fazer uma lavagem cerebral nos membros da Santa Sé durante o julgamento do caso Intussolta. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.